Em uma sociedade polarizada, sempre existe dois lados de uma moeda, sempre existe o santo e o profano. Quando falamos daquilo que é santo, logo nos remete à mente aquilo que traz vida, aquilo que traz santidade, aquilo que traz pureza ao coração. Pois tratamos aí do próprio Deus e também da sua palavra. Mas quando falamos daquilo que é profano, logo pensamos e temos aquele pensamento e sentimento de algo que leva à destruição, à morte, à queda, leva cada um de nós a momentos de rupturas, seja diante de Deus, dos homens e até uma ruptura de nós mesmos, sem nos reconhecer aonde estamos e como viver em um tempo tão polarizado. Por isso que hoje nós queremos tratar sobre um assunto muito importante. Em uma sociedade corrompida, uma família redimida. Aqui o autor ele traz à tona uma família que há muitos anos atrás foi salva, foi redimida. A sentença seria que todo mundo iria receber uma grande quantidade de água, ou seja, iria ter um grande dilúvio, e todos aqueles que estivessem com o coração fechados, todos aqueles que estiverem com o coração fora de Deus, não iria escutar a mensagem da verdade e assim não iria entrar naquele lugar de aconchego, naquele lugar de separação, um lugar de salvação chamado Arca, a arca construída pelo Noé. E todos nós sabemos que Noé foi uma voz, foi um arauto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, apresentando o propósito de Deus para a humanidade de forma graciosa, mostrando que Deus estava construindo uma porta para a salvação. Noé todos os dias clamava, segundo a sua palavra, a palavra de Deus, que a salvação só tinha uma, que era a arca construída por ele, a obediência sendo ali executada diante de um mandado de Deus. E podemos entender que a graça de Deus já estava sendo manifestada naquele ambiente. Então, quando nós olhamos para aquela geração, baseado ali em Gênesis, esse é o texto básico que o autor traz, Gênesis 6, do verso 5 ao verso 10, encontramos ali algumas características que marcaram aquela geração. Como nós também conseguimos enxergar nessa geração que estamos vivendo algumas características. Qual a característica ou quais características estamos vivendo nessa geração presente? O autor destaca aqui justamente o secularismo. O outro aqui seria a falta de interesse pela verdade e o outro é a inversão de papéis. Ou seja, tudo está contrário, tudo está em contramão daquilo que Deus quer para a humanidade. Por quê? Porque o desejo do coração do próprio homem está sendo muito maior do que o desejo de Deus para o coração deste homem. As famílias são bombardeadas no tempo atual, né, pela cultura, por tudo que está sendo colocado pela sociedade, num sentido de troca de valores, num sentido de novas visões, princípios relativos, verdades relativas, e nós que entendemos que a palavra de Deus ela nunca será alterada, a gente sabe que passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece invariável, permanece para sempre, porque ela é infalível. Nós precisamos entender que tudo isso deve ser guardado em nosso coração e diante da nossa família, como sendo uma herança do Senhor para todos nós. Então, alguns estão entrando, por exemplo, nesse espírito de época, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, mas que estão aderindo, que estão absorvendo aquilo que o mundo está jorrando para todas as famílias. E conceitos bíblicos já estão sendo alterados, já estão sendo ultrapassados. Por quê? Porque estamos num século XXI e esse século tem sido para muitos um século que é dinamizador, é transformador. Não se pode pensar, segundo algumas pessoas, com a mente do século passado, do ano passado, de 1000 anos passado. A gente não pode pensar dessa forma. Por quê?
Porque hoje a sociedade está diferente. E se a sociedade está diferente, nós precisamos ter uma abordagem totalmente diferente daquilo que a Bíblia fala que deve ser. Entendemos, claro, que a estratégia muda, porém, não se pode de maneira alguma agredir e contrariar aquilo que é colocado na Bíblia como sendo princípios, que esses princípios não podem ser negociados, porque Deus, Ele mantém a sua palavra, Ele mantém o seu espírito e a sua palavra sempre é viva, ela nunca morre, conforme a gente vê isso lá em Hebreus, lá no capítulo 4, por exemplo, fala que a palavra de Deus é invariável, ela é inerrante, ela não pode nunca ser confundida como uma história que hoje existe, mas daqui a algum tempo ela foi ultrapassada. Então, ao olhar para a história da família de Noé, é possível encontrar algumas respostas. Foi isso que o autor trouxe nessa lição, nessa reflexão. Uma das coisas que é recorrente aqui nessa lição é que nós precisamos reconhecer a maldade do coração, conforme escrito lá nos versículos do 5 ao 7 de Gênesis capítulo 6. Quando nós lemos essa palavra e lemos esse contexto, entendemos que o homem, por si só, tem um coração que está voltado para aquilo que contraria a vontade de Deus. O coração do problema, é colocado aqui, o coração do problema é o problema do coração. Então, o centro ou o cerne do problema está sempre voltado para o coração do homem. É do coração do homem que vem toda malícia, é do coração do homem que vem toda a razão que leva à contrariação do poder de Deus sobre toda a humanidade. Outra coisa que foi destacado aqui, que precisamos também reconhecer a total depravação do coração humano, que isso é fundamental para uma espiritualidade mais baixa, para uma espiritualidade mais fora do padrão de Deus e que traz aí uma avocação a princípios que não estão nas Sagradas Escrituras. Então precisamos aí trazer para nós aquilo que é real, aquilo que é invariável, aquilo que nunca pode ser relativo, que é a palavra de Deus e nunca pode ser mudada. Então é necessário também reconhecer a graça de Deus no coração, como diz o verso 8 ao verso 10. Do verso 8 ao verso 10, fala dessa graça magnífica. Deus, no tempo da lei, derramando graça, favor e misericórdia sobre toda a humanidade, porém, apenas uma família acreditou na graça de Deus. Entendemos que existe uma relevância sobre a vida deste homem chamado Noé, e através dele foi a graça de Deus que operou na vida de Noé e o fez um homem justo, íntegro e alguém com caráter de conduta, porque ele acreditou, porque ele confiou na salvação do Senhor. Então, toda uma família, segundo aqui o texto, diz que foi agraciada e foi preservada por conta do pastoreio de um homem dentro de uma casa. Então, note a importância do pastoreio do sacerdote desta casa, liderando, conduzindo e trazendo ensinamentos fundamentados na vontade de Deus sobre um lar. Leva toda a família a conhecer Deus de fato como Ele é. Mas por mais que nós entendamos e vejamos Noé como um grande homem, como aquele que apontou para uma salvação, para a humanidade da sua época, existia um homem superior a Noé que se chamava Jesus. Esse homem, Jesus, ele veio não só livrar de um dilúvio passageiro e momentâneo, mas de livrar de uma perdição eterna. É isso que o autor coloca aqui, mostrando que a fé da família do próprio Noé, naquilo que Deus tinha prometido, que era salvação por meio dessa arca, assim também acontecerá no tempo atual, quando Jesus está oferecendo salvação para toda a humanidade. Quem não entrar por ele, sendo ele a única porta para acesso à salvação, infelizmente, irá se perder. Aqui nós encontramos, na verdade, toda uma família sendo construída ou reconstruída dentro da graça de Deus, sendo alcançada e redimida pelo favor de Deus, porque
descreram naquilo que era corrompido e acreditaram ou creram naquilo que era eterno, que estava no coração de Deus. Por isso que hoje falamos exatamente sobre isso. Uma sociedade corrompida diante de uma família redimida. Precisamos estar sempre convictos de que o Senhor está prestes e pronto para nos salvar em qualquer momento de nossas vidas. O autor conclui essa lição trazendo alguns motivos de oração. O primeiro deles é a intencionalidade no pastoreio da família. Todos aqueles que estão dentro da família precisam ser intencionais em tudo aquilo que faz para que a família seja alcançada pela graça e pelo favor do Senhor. E o segundo momento é a constância no culto doméstico, ou seja, a permanência desse culto dentro do lar. Intencionalidade e constância. É sobre isso que a gente vai orar e eu quero te convidar agora a fazer essa oração junto comigo. Vamos juntos? Obrigado, Pai, por esse momento. Que agora, Senhor, o Teu Espírito venha com convencimento sobre nossas vidas, a vida de cada pai, cada mãe, cada filho, cada integrante de família. E que gere em cada um de nós a intencionalidade de trazer para dentro da nossa casa, nossa família, a Tua palavra. Palavra que restaura, modifica e transforma. Assim como a família de Noé foi alcançada pela graça do Senhor e salva daquele dilúvio, queremos também interceder por nossa família de forma intencional. E queremos, Senhor, fazer com que em cada momento de nossa casa, de nossa família, haja uma constância, ó Pai, de anunciação da Tua palavra por meio do culto doméstico. Ajuda-nos a permanecer fiéis, Senhor, diante daquilo que o Senhor já determinou para nós. Assim eu oro e já te agradeço pelo nome de Jesus. Amém.